Cara comunidade, nós estamos acompanhando a liturgia do tempo comum e estamos acompanhando os textos do Pentateuco. E nessa semana nós vamos concluir o Pentateuco com as leituras do livro do Deuteronômio. O Pentateuco são esses 5 primeiros livros da Bíblia: o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e agora Deuteronômio. Na verdade, alguns especialistas dizem que existe um Hexateuco, que na verdade o texto de Josué, que nós vamos também na liturgia acompanhar depois do Deuteronômio, faria parte desse corpo de livros, que trata também da tomada, da posse da terra prometida. Mas o que nós temos mesmo oficialmente é este Pentateuco, que é chamada a Torá de Moisés. E eu queria fazer então uma breve caminhada sobre o Pentateuco a partir das festas que nós temos no Pentateuco. Porque o Deuteronômio, segundo Nomos, segunda lei, ele é uma espécie de revisão da caminhada do povo de Deus, da saída do povo de Deus do Egito à busca da terra prometida. Pois bem, esse povo que saiu do Egito, esse povo que foi rumo à terra prometida, eles tinham 3 grandes festas. Uma primeira grande festa era a festa das tendas, porque as tendas, o povo foi caminhando do deserto, armavam tendas e desarmavam tendas. E nós comentamos muito que esse painel representaria a tenda de Moisés com a nuvem da glória de Deus na frente da tenda de Moisés, que o povo via essa nuvem descendo. Então, uma das festas que o povo judeu tinha em comemoração a essa caminhada do povo no deserto era a festa das tendas. Na festa das tendas, o povo fazia diversas leituras dos textos sagrados. Nós não temos, por nosso Senhor Jesus Cristo, uma tomada de novo dessa festa. Ele não deu um significado novo para essa festa. Apesar que nós podemos pensar na Vigília de Páscoa. A Vigília de Páscoa, nós lemos diversos textos das Sagradas Escrituras. Inclusive, são muitas leituras, as pessoas ficam até um pouco espantadas, normalmente. São 9 leituras. E a vigília, que na verdade é a vigília de Páscoa era uma vigília de fato que ia se fazendo até o amanhecer. Hoje é que nós somos um pouquinho mais, acomodados ou dispersos, nós fazemos uma missa um pouco mais prolongada, mas não é de fato uma vigília que vai até o amanhecer para simbolizar essa vitória do Cristo, a luz do Cristo que se sobrepõe sobre as trevas. Mas eu queria citar aqui um exemplo. Eu tenho uma amiga, irmã Aurélia, que é missionária lá na África. Ela me contou uma coisa que eu fiquei passado. Ela disse que a vigília de Páscoa, lá na terra que ela faz missão na África, são 10 horas de celebração. Eu disse, 10 horas a vigília de Páscoa? Porque aqui a gente chega a fazer até 4 horas de vigília, porque são tantos os elementos na vigília que é uma missa realmente muito prolongada. Mas 4 horas para 10 horas é um pouco avançado. E eu perguntei para a irmã Aurélia, e esse pessoal, quando vai fazer essas 10 horas de vigília, eles saem, tem o tempo de intervalo? Não, Marcos, é direto. Eu disse, que coisa incrível. E o que é que eles fazem para uma vigília de Páscoa ser tão demorada? É porque depois de cada uma das leituras tem uma homilia. Aí você fica pensando assim, mas como é que esse povo africano consegue, ter esse engajamento para fazer uma vigília de Páscoa de 10 horas? Eu tive a felicidade, antes de vir aqui para o Brasil, ter passado pela cidade de Moncalheiro, que é ao lado de Turim. Lá eu conheci uns missionários que também trabalhavam na África e eles me mostraram uma missa de ordenação num país lá da África, não me lembro qual é o país, que eles fizeram, que teve uma ordenação de um deles lá.
Gente, que coisa belíssima. Era uma igreja, bem dizer, de taipa. Não era de taipa não, porque de taipa tem barro. Era só de palha mesmo, nas laterais por cima. Um galpão bem grande, num lugar muito simples e muito pobre. Mas quando você via a celebração, a gente ficava assim, mas o que é isso aqui? Que coisa é essa? Porque era tanta vida, o povo todo sentado, não ficava batendo palma, não estava fazendo, estava só cantando, louvando, mas você sentia a fé do povo naquela celebração de ordenação. Eu disse, esse pessoal aqui está anos-luz da Igreja do Brasil. Porque como é que pode um negócio desse? E eu vi tantas coisas naquela ordenação daquele vídeo, daquele africano, porque era um local pobre materialmente, mas um povo rico espiritualmente. O que é pobreza? O que é riqueza? Quando a gente vê um exemplo daquele ali, a gente fica assim um pouco se questionando muitas coisas, porque um povo tão simples e tão cheio mesmo da graça de Deus. Pois bem, a festa das tendas era uma festa que era feita para comemorar essa passagem do povo pelo deserto, e o povo lia e relia ao longo da semana os textos das Sagradas Escrituras. Era uma festa que os judeus tinham, que era muito especial. Outra festa que o povo tinha era a festa da Páscoa, que fazia a memória do povo que saiu do Egito. Essa festa dessa Páscoa, Nosso Senhor deu um novo significado. Tomou o pão, tomou o vinho da ceia, diz que este era o meu pão, este é o meu sangue. E a Páscoa, nossa, cristã, passou a ser essa participação na morte e na ressurreição do Cristo. Então o Senhor deu um novo significado à Páscoa. A outra grande festa dos judeus era a festa que comemorava Moisés recebendo as tábuas de lei de Deus, que era a festa de Pentecostes. O que era o Pentecostes dos judeus? Era que 50 dias depois que tinham atravessado o mar, Moisés recebeu lá as tábuas da lei. Então, nosso Senhor deu um novo significado para essas duas grandes festas. Mas é claro que nós precisamos nos deter muito, olhando para essa passagem pelo Pentateuco, para esse grande momento, que foi o momento que o Senhor fez aliança com o seu povo. A aliança de Deus é expressa pelos profetas como: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. É no momento que o Senhor tira o povo do Egito que se estabelece essa aliança importantíssima de Deus com o seu povo. Mas eu queria fazer diversas observações, e espero ser rápido, porque nós temos na América Latina, não só na América Latina, mas hoje correndo o mundo, uma teologia chamada Teologia da Libertação, que toma muito esse momento para poder passar uma ideia, que eu considero a Teologia da Libertação, me permite, uma verdadeira heresia, por diversos pontos que ela cita. Não vou fazer uma análise aqui profunda do que seriam essas heresias da Teologia da Libertação. Mas uma das coisas que a teologia vai indicar, então, que o povo saiu da terra do Egito rumo à terra prometida. E a Teologia da Libertação quer considerar que essa terra prometida hoje seria o socialismo, que essa terra prometida hoje seria o comunismo, como se socialismo, como se comunismo fosse uma coisa perfeitamente que pudesse casar com a proposta de Deus. Eu mesmo, quando fazia filosofia, eu li um texto de um filósofo marxista, neomarxista, da escola de Frankfurt, chamado Erich Fromm.
o conceito marxista do homem. Eu me admirei muito daquele livro que eu li. Eu li aquele livro, o Erich Fromm falando de uma forma tão elegante do pensamento marxista, do pensamento comunista, e eu cheguei assim uma ideia, uma conclusão, a uma observação, depois que eu li aquele livro todo. Eu vi assim, o que na verdade Karl Marx quis foi um céu na terra sem Deus. Ele pensou um paraíso na terra sem Deus. Mas a gente pode se perguntar, é possível a gente constituir uma sociedade que seja um paraíso sem Deus? Porque o que é o mundo sem Deus? O mundo sem Deus é o inferno. O mundo sem Deus é o inferno. Aquela lorota lá, aquela conversa mole do Erich Fromm, defendendo a opinião marxista, conceito de homem, de sociedade que querem elaborar, na verdade, tudo aquilo ali é uma falácia, é uma coisa que se constrói, é um ídolo que se constrói vamos dizer, de peito, de ouro, de pé de metal, de pernas de ferro e de pés de barro. É uma coisa que não se sustenta. Outras coisas também que não se sustenta, porque, na verdade, nós não podemos constituir uma sociedade sem Deus, e nós cristãos não podemos comungar com um pensamento desse, de constituir um mundo sem Deus. Mas outra coisa também é que o pessoal considera que o socialismo é uma coisa tão maravilhosa, porque vai haver igualdade, vai haver não sei o quê, divisão de renda, divisão daquilo, divisão disso. Mas o que não é dito nas apresentações, nem no primeiro grau, nem no segundo grau, nem no terceiro grau, as pessoas não citam mesmo de fato isso, e as pessoas se deixam enrolar pelos professores de história, pelos professores das faculdades, é que para o socialismo se estabelecer, é preciso destruir a família. A família precisa ser destruída. Inclusive, quando você vai estudar o movimento comunista na Rússia, os comunistas foram avançando em várias coisas, da destruição da religião, e o povo russo foi concordando, mas quando chegou no ponto da destruição da família, os russos não aceitaram. Os russos não aceitaram. Então, depois os teóricos vão dizer que o comunismo não se estabeleceu de fato na Rússia, porque não foi destruída a família, mas para o socialismo se estabelecer na América Latina, essa fase vai ter que ser estabelecida, a destruição da família. Então, são coisas muito graves, são situações muito graves. Às vezes as pessoas entram numa conversa vamos dizer, meia tonta, não sabem o que estão fazendo e acabam sendo apenas, vamos dizer, inocentes úteis para um projeto político que vai contra a fé. Também esse problema do comunismo, que é uma coisa muito ampla, não é apenas um comunismo aqui e acolá, o pessoal não subiu o poder, mas os simpatizantes desse projeto político, eles ficam todo o tempo agindo, e a perspectiva é sim a destruição da religião. Nós podemos até nos perguntar, e nós podemos até nos questionar, até que ponto essa pandemia que existe não tem também uma ação política, de pessoas contrárias à fé, de comunistas mesmo que utilizam a situação para poder destruir a religião. Porque isso está colocado pelo Fórum Econômico Mundial, que eles querem fazer uma ação, incluindo essas pandemias, para destruir o cristianismo. E muitas vezes nós cristãos estamos assim no embalo, se deixando levar pelas articulações desse pessoal de uma forma muito ingênua. Nós precisaríamos ser um pouco mais atentos. Então, tem essa situação aqui que nós não podemos pensar que Deus tirou o povo do Egito
para levar por uma sociedade que ele fosse descartado. Também outra situação que é relacionada com a teologia da libertação, que aqui no Egito Deus tirou o povo, sim, de uma situação de opressão para buscar uma terra prometida. E depois o pessoal simplesmente pegou esta situação e quis aplicar na nova aliança que nosso Senhor fez conosco na nova Páscoa, com a sua morte e ressurreição. Porque aqui no Egito parece que dá para se aplicar bem aquelas teorias comunistas, marxistas, de luta de opressor contra oprimido e luta de classe. Então eles querem pôr a mesma, vamos dizer, visão dentro lá da cruz do Senhor, como se devesse também estabelecer na nossa fé cristã uma luta de classe, dentro de pobres, com pobres e ricos. Já comentei que essa passagem do povo de Israel saindo do Egito em busca da terra prometida não casa com o comunismo, porque o comunismo ele estabelece vamos dizer, uma apologia à violência. Para você realmente ter uma mudança na sociedade, você precisa criar um conflito cada vez maior entre as classes, contra as classes, para que através dessa violência e desse ódio se estabeleça um novo momento. É o que está dito lá no Capital, do Karl Marx. A violência é a parteira de toda a sociedade. Mas aqui, nessa passagem do Egito, o povo de Deus não pegou em armas. O povo hebreu não foi lá pegar em armas para lutar contra o opressor. Tudo aconteceu e se estabeleceu por uma fé em Deus e pela oração. Então, nós cristãos devemos ter muito firme isso diante de nós. Mas Deus tirou o povo do Egito. Deus tirou o povo do Egito e fez uma aliança com ele para levar para uma terra prometida. Aí entra o querido Padre Caetano, que fez também diversas críticas à teologia da libertação. Mas que aliança foi essa que Deus fez com o povo? Se depois o povo foi escravo da Síria, depois o povo foi escravo da Babilônia, depois o povo foi escravo dos persas, depois o povo foi escravo da Macedônia, dos gregos, e quando foi na época de Nosso Senhor, estavam sendo dominados pelos romanos. Que libertação de escravidão foi essa que o povo experimentou e que Deus fez? Que depois daquela libertação caíram tantas e tantas outras formas de escravidão? Porque muitas vezes as pessoas querem estabelecer o projeto de Nosso Senhor meramente como projeto político, que agora os que eram dominados agora vão dominar. Nós vamos passar a ser os opressores e vamos oprimir os outros lá. Mas o que foi mesmo que Jesus Cristo quis fazer naquela Páscoa que ele viveu? Ora, gente, a Páscoa do Senhor não é uma coisa fácil de se entender. Não é. Porque os fariseus, os judeus, eram o povo do Pentateuco, era o povo da aliança, era o povo que acompanhava as profecias. Quando o Messias chegou, eles não entenderam, eles negaram o Senhor, eles perseguiram Cristo e o mataram. Que coisa mais absurda! Quem matou o Messias não foi o da Babilônia, não foi o da Macedônia, não foi os outros povos, foi o próprio povo, o Sinédrio, a liderança religiosa da época, que levou Nosso Senhor para a morte. Isso significa que não é fácil entender, não é, aquilo que o Cristo quis fazer. Outra coisa também que o Padre Caetano, ele citava muito, que é um grande desafio. Quando Nosso Senhor morre na cruz, ele tem uma morte de escravo. É como se o Senhor tivesse voltado ao Egito. Aquela morte do Cristo é uma situação tão escandalosa para aqueles que recusam a cruz do Cristo. A cruz do Senhor é uma coisa tão escandalosa
porque aqueles que lhe desejavam a libertação política, a libertação do Império Romano, que o Messias fosse apenas um Messias guerreiro, viram depois aquele seu Messias ali, com a morte de cruz, com a morte de uma pessoa dominada. Então esse aí não era o Messias, esse aí não era o profeta, esse aí não era o enviado de Deus. Mas São Paulo, ele vai nos dizer, não é, depois, que os judeus esperam sinais. Os gregos desejam sabedoria, mas nós pregamos a cruz do Cristo. Escândalo para os judeus e escândalo para os gregos. Então, assim, esse mistério de Deus é algo que deve nos provocar a uma conversão. Hoje o Deuteronômio diz assim, que vocês não sejam um povo de dura serviço. Às vezes a gente insiste em ser um povo obstinado. A gente não quer porque a gente quer Deus segundo o nosso modo. A gente não tem abertura para, de fato, buscar qual seja, de fato, esse caminho que o Senhor quer abrir para nós. Esse caminho que o Senhor quer fazer no meio do seu povo. Mas para isso nós precisamos sim uma abertura, uma conversão, de fato, a nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos pensar, não é, que a proposta de nosso Senhor seja algo simples e fácil. É exigente para nós, na conversão, na caminhada, na vida. Mas nós temos esperança sim, que o Senhor, através do seu Espírito, haverá de nos ensinar o verdadeiro caminho e haverá de levar a igreja, de fato, as suas pastagens ao caminho de fidelidade e não de se deixar enganar por heresias e apostasias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.